Muito bem, meus alunos, então vamos começar a nossa aula. Nossa aula hoje, como eu já havia combinado, né, é sobre lógica matemática, do professor Antônio. Muito bem. Na lógica, nós temos conhecimento da tabela verdade, né? Então vamos saber o que é uma tabela verdade. A princípio, agora nesses primeiros slides, vai ter muito texto, tá bom? Então eu vou pedir para os colegas ter paciência que a gente vai trabalhar um pouco com o texto, tá? Iremos abordar nesta aula uma diferente forma de argumentação que se associa a diferente com a língua portuguesa, que se associa diretamente com a língua portuguesa, né? Porém, com a lógica, não teremos como discutir a validade da proposição, pois ela irá detalhar precisamente o certo e o errado. Não é isso? Então, observe bem, está de negrito aqui, ó. Proposição. Isso a gente vai usar muito, muito. E vamos saber já já o que é uma proposição. Então, vocês já ficam espertos aí, porque nós vamos trabalhar muito com essa palavrinha aqui chamada proposição. Então, vamos lá ver o que é, na verdade, proposições. Chama-se proposição toda sentença declarativa, que pode ser classificada ou só como verdadeiro ou só como falso. Então, é uma frase, na verdade, né? Traduzindo, é uma frase, que essa frase ela pode ser verdadeira ou falsa. Temos dois tipos de proposições, a simples e a composta, né? Eu já vou adiantar para vocês, o que nos interessa aqui é a composta. Proposições simples. Chama-se proposições simples toda oração, diz que era uma frase, declarativa que pode ser classificada ou só como verdadeiro ou só como falso. Representaremos uma proposição simples com uma letra minúscula chamada de qualquer do nosso alfabeto. Pode ser essa letra minúscula, gente, geralmente a gente chama de P, pode ser S, pode ser R, a gente usa mais o P, tá? Letra minúscula. Eu fiz um S maiúsculo aqui, mas o correto, eu vou até riscar aqui, é um Szinho assim, tá? É um S minúsculo, mas tem como eu escrever dessa por extenso, então eu vou botar esse Szinho, fica mais parecido com minúsculo. Olha aí, tipos de sentença, isso aqui são sentenças. Primeiro, uma sentença declarativa. Carlos é escritor, a primeira. Segunda, todos os gatos são pardos. Existem estrelas maiores do que o céu. Está aqui. Eu estou declarando que Carlos é escritor. Eu estou declarando que todos os gatos são pardos. Eu estou declarando que existem estrelas maiores do que o sol. Isso é declarativo. Agora, vamos falar de um tipo de sentença imperativa. Gente, não é aula de português não, tá? Imperativa. Seguro e firme, né? É imperativo. Não faça isso. Pega aquele negócio. Aparecendo o Tonhão isso aqui. Então o que acontece? Sentenças imperativas, tá? Que indica ordem. Agora, uma sentença interrogativa. Vejamos uma sentença interrogativa. Por exemplo, quem peidou? Né? Quem peidou? É uma interrogativa. Ó, isso aqui está na apostila mesmo, não foi eu que coloquei isso aqui de sacanagem não, tá? Infelizmente está na apostila, só copiei e colei de lá. Interrogativa. Quantos japoneses moram no Brasil? Então tá aqui, duas interrogativas. Agora, uma exclamativa, né? Que morena, é uma exclamativa. Isso aqui eu copiei da apostila. Parabéns! Geralmente as exclamativas são seguidas de um ponto de exclamação. Aqui, ó, tem um ponto de exclamação, mas ela não é exclamativa.
É uma afirmativa, né? Eu estou afirmando que para você segurar firme. Segure firme, né? É diferente. É imperativa. Porque tem uma afirmação. Aqui não, aqui é uma exclamação. Né? Que morena, parabéns, e por aí afora. Então deu para vocês perceber que existe 4 tipos de sentença: a declarativa, a imperativa, a interrogativa e a exclamativa. Muito bem. Agora o que é importante para nós aqui na lógica é o quê? É nós trabalharmos com proposições compostas. Olha que coisa linda. Ao utilizarmos a linguagem combinando ideias simples, ligando as proposições simples através de símbolos lógicos, formando assim as chamadas proposições compostas. Então você pega 2 proposições simples e une elas com um conectivo lógico. Nós vamos ter as proposições compostas. Ah, professor, quem é esse conectivo lógico que liga essas proposições? Que letrinha é essa que liga essas 2 frases, essas 2 proposições, essas 2 orações? Vejamos os conectivos e seus símbolos. Que ligam as proposições simples formando as proposições compostas. Vamos ver quem é, então. Está aqui, ó. Né? Olha só. Nós temos essas proposições aí, os conectivos. Não é isso? Primeiro, atenção, não confunda. Olha aqui, eu estou falando dos conectivos. O primeiro conectivo, ele chama-se conjunção. Atenção, estamos entrando no assunto de lógica. O primeiro conectivo chama-se conjunção. Ah, professor, aí eu tenho aqui uma frase X e uma frase Y. Qual é o conectivo? E. Então, o primeiro conectivo é o E, né? Pedro foi ao mercado e João foi junto. Pedro foi ao mercado, é uma proposição, e é um conectivo. João foi junto. Entendeu a jogada? O E é o elo de ligação entre Pedro foi ao mercado com quem? Com João foi junto. Então esse é o conectivo lógico, chamado de conjunção. A outra chama-se disjunção não exclusiva, porque tem 2 disjunções. Tem a não exclusiva e tem a disjunção exclusiva. A primeira tem só o ou. Pedro foi ao mercado ou João foi junto. Viu aí a ligação? Com as mesmas conjunções de e, que era o e, a conectivo antes. Agora nós temos uma disjunção, o ou. E essa disjunção exclusiva? Ou Pedro foi ao mercado ou João foi junto. Viu aí como tem 2 ou? Um ou no início e um ou no final. Pô. Viu aí as 2 disjunções? As 2 disjunções, olha aí. Ó. Ou Pedro foi ao mercado ou João foi junto. Né? Essa outra aqui, Pedro foi ao mercado ou João foi junto. Essa conjunção, Pedro foi ao mercado e João foi junto. Né? Uma bem legal. Ou Pedro foi ao estádio, ou Pedro ficou em casa. Ou Pedro foi ao estádio, ou ficou em casa. Aí, uma coisa ou outra, né, cara? A disjunção tá aí. Ou ele foi, ou ele não foi, né? Agora, a condicional, ela coloca uma condição, né? Observe o então aqui, ó. Observe o então. Ou Pedro foi ao mercado. Não. Pedro foi ao mercado, então João foi junto. Viu aí? Tem uma condição aí, ó, né? Imagine que o Pedro tenha 5 anos
não tem ninguém para cuidar dele em casa, no apartamento. João é um cara casado, mas ele está separado da mulher. Mora só os dois no apartamento. E aí o que acontece? Se João deixar o Pedrinho de 5 anos em casa, ele pode ser processado como abandono de incapaz. Então o que acontece? Pedro foi ao mercado, João foi ao mercado, então Pedro foi junto. Porque se Pedro não for, meu irmão, João vai ser processado. Mais ou menos assim, tá? Agora, bicondicional, apresenta duas condições aqui, né? Apresente duas condições. Isso acontece muito na matemática bicondicional, né? Vocês conhecem muito. Se e somente se, né? É o conectivo. Quando eu falo conectivo, você não pode esquecer, rapaz, porque conectivo quer dizer conexão. Conexão. Então nós temos aqui uma conexão, não é isso? Conexão de duas proposições, que são duas orações, duas frases, né? Vou usar a mesma. Pedro foi ao mercado, se somente se, aliás, João foi ao mercado, se somente se, Pedro foi junto. Olha aí. Tá aí os 4 conectivos, né? Primeiro, o conectivo de conjunção, que representa por E, o conectivo de disjunção não exclusiva, o ou, e o conectivo de disjunção exclusiva, ou. A condicional, então, a bicondicional, se somente se. Gente, na lógica, nós vamos estudar esses 5 conectivos. 4 porque existe 2 disjunções, né? Então, totalizando 5 conectivos. Conjunção, disjunção não exclusiva, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Beleza? Entendido? Vamos para o próximo slide. Tem aqui uma frase, vamos ler isso aqui, uma frasezinha interessante, que eu tinha esquecido. Para analisar os valores lógicos das proposições compostas, iremos utilizar uma tabela que prevê todos os possíveis valores lógicos que uma sentença pode possuir, a partir dos valores lógicos das proposições simples. O nome dessa tabela é, atenção senhoras e senhores, entrando na nossa tabela, entrando no nosso conteúdo de lógica, nós estamos falando da tabela verdade. Da tabela verdade. Gente, daqui para frente vocês vão comer, jantar, tomar café da manhã pensando em tabela. Tabela verdade. Número de linhas da tabela verdade. Primeiro você tem que saber, né? De acordo com a sua proposição, de acordo com a quantidade de orações, nós estávamos falando em 2 agora. Quantas linhas vai ter a sua tabela? Vai ser de acordo com a proposição. Quando trabalhamos com tabela verdade, é necessário, é sempre importante, verificar quantas linhas deveremos analisar. Então, antes de você começar a montar a sua tabela, você tem que saber quantas linhas tem essa tabela. Bom, e para isso é preciso conhecermos a seguinte fórmula. Olha aqui, ó, é muito simples, 2 elevado a n, gente, ó. 2 elevado a n. Por exemplo, né, a minha tabela vai ter quantas proposições? 2 elevado a n. Eu falando de João e Pedro lá, tinha 2 frases, né? João e Pedro tinham 2 frases, não é? Então era 2 elevado a 2, que é igual a 4. Olha lá, ó. Por exemplo, no caso, fomos analisar uma proposição composta com 2 proposições simples, pequeno, foi a do anterior. Podemos analisá-las da seguinte maneira, ó. Olha aí, ó. Tem ou não tem 4 linhas? Quais são as possibilidades da frase de Pedro vai ao mercado e João vai... Não, João vai ao mercado e Pedro vai junto, né? Pode ser, as 2 proposições, pode ser verdadeiro, verdadeiro, pode ser verdadeiro ou falso, pode ser falso, verdadeiro, ou pode ser falso, falso. Não é? São essas 3 possibilidades.
né? Pode ser verdadeiro, verdadeiro. O João vai e o Pedro vai junto. Pode ser verdadeiro ou falso, só o Pedro que vai. Aliás, só o João que vai e o Pedro fica. Depois o contrário, o Pedro fica e o João vai sozinho com 5 anos. E também pode ser que nenhum dos dois vai para o mercado e morra de fome, né? Existe 4 possibilidades, então vai ser 4 linhas. Olha aí a fórmula, ó. Repare que a fórmula já previa 4 linhas para serem analisadas. 2 elevado a 4 é 4. Então, existe 4 possibilidades. Beleza? Senhoras e senhores, vamos analisar agora uma proposição composta de 3 proposições simples. Agora, em vez de ter só só 3 proposições, aliás, só 2 proposições, nós vamos ter 3 proposições. Hã? Já pensou com 3 proposições? Olha que coisa linda, ó. Olha só, a mesma do anterior. Pedro, aliás, sempre confundo, João vai ao mercado e Pedro vai junto e leva o gato. Leva o gato junto. Já pensou? 3 proposições aí, ó. Olha lá. Se é 3 proposições, meu irmão, quantas linhas vai ter? Não é 2 elevado a n? Observe aqui embaixo, ó. 2 elevado a n, então é 2 elevado a 3, que é igual a 8. Linhas. Linhas. Beleza? Não está aparecendo aí linhas não, mas é linhas. Tá? Dando sequência. Olha como é que eu represento a negação. É não P. Esse tiozinho aqui, ó. Esse tiozinho aqui, ele representa não P, ó. Tá vendo esse tiozinho aqui, ó? É não P. Não é isso? Uma proposição, quando negada, recebe valores lógicos opostos dos valores lógicos da proposição original. O símbolo que iremos utilizar é não P. Viu aí? Não P. Na verdade, não tem um parênteses, né? O parênteses é porque estava no tópico lá. É desse jeito que escreve. Não P. Ou seja, Pedro não foi ao mercado. Né? A proposição de Pedro. Ou João não foi ao mercado. Olha aí, ó. Pode ser. Qual é o não P de verdadeiro? É falso. O não P de falso é verdadeiro. Valores lógicos das proposições compostas. Atenção, gente. Atenção. Em cima aí, aqui nessa primeira tabela, tem um valor lógico de uma proposição simples. Isso não é muito importante para nós, não. Mas o que nós vamos estudar agora são valores lógicos das proposições compostas. Olha aí. Ah, professor. O conectivo de conjunção, o símbolo dele é um chapeuzinho. Lembra daquele acento de chapeuzinho? Ele é o símbolo do conectivo conjunção. Tá? Tabela verdade do conceito do conectivo e conjunção, está aqui o símbolo. Iremos estudar a lógica entre duas proposições P e Q, através do uso da conjunção e. Simbolicamente, olha aqui como é que você escreve. Ó. P e Q, né? Que é a conjunção. P e Q. Como é que se lê? Lê-se P e Q. Ó. Não é isso? Então, aguarde isso aqui, aguarde isso aqui. Isso aqui é o símbolo de conjunção. Este conectivo, ele traduz a ideia de simultaneidade. P e Q são simultâneos. Legal. Outro, aí como é que é? Assim, uma proposição composta do tipo P e Q é verdadeira apenas quando as proposições simples P e Q forem simultaneamente verdadeiras. Em qualquer outro caso, P e Q é falsa. Viu aí? Atenção! O conectivo conjunção de chapeuzinho só é verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras. Gente, isso aqui é tudo. Isso aqui que eu vou circular é tudo. É tudo para o conectivo conjunção. Para a conjunção, só é verdadeiro quando os dois for verdadeiro. Olha aí, ó. Viu aí?
Como é que você faz a distribuição? Deixa eu voltar. Desculpa. Aí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Só um minuto. Muito bem. Tá. Olha como é que... Gente, professor, como é que eu vou montar essa tabela? É simples. Primeiro, são duas proposições, não é? Eu vou fazer um ESC aqui, tá? Eu vou pegar meu Smart Draw. Beleza. Era isso que eu ia fazer, eu estava voando. Senhoras e senhores, nós estamos falando da conjunção. Deixa eu dar só uma arrumada aqui no meu mouse. Tá torto. Nós estamos falando da conjunção, ok? O que é a conjunção, senhoras e senhores? É a letra E. E. Qual é o símbolo que representa a conjunção, senhores? Chapeuzinho, não é não? É o chapeuzinho. É ou não é? Ah, é o chapeuzinho, muito bem. E como é que se lê? Como é que se lê? P, chapeuzinho I, Q. Não é? Como é que faz a tabela dele? Como é que faz a tabela dessa criança? É fácil. Não são duas? A fórmula não diz que P, no caso, a fórmula não diz que é 2 elevado a N? São duas, então vai dar o quê? 4. Então são 4 linhas. Vou fazer uma tabela aqui com 4 linhas. Vamos lá. Olha lá. Bom, eu tenho P, eu tenho o Q, e aqui eu tenho a resposta. P, chapeuzinho e Q. Vamos lá. São 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Então essa ficou feia. 4. Legal? Vou pegar minha borracha aqui e vou apagar aqui, ó. Vai ficar bem legalzinho. Eu sou perfeccionista. Aqui, ó. Pronto. Senhoras e senhores, como é que eu vou preencher? Primeiro eu preencho, ó, verdadeiro, verdadeiro, né? Deixa eu fazer diferente. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Beleza? É assim que eu preencho. Vocês têm que aprender isso aqui, hein? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora, o que eu vou pulando, né? Ó, verdadeiro, falso, falso. Alternando é a palavra mais certa. Vou alternando, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Primeiro eu coloco as duas verdadeiras, as duas falsas, depois verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Certo? E aí, qual é a OBS? Qual é a observação que foi dada? Só vai ser verdadeiro quando todos forem verdadeiros. Verdadeiros. Quando é verdadeiro é aqui. E o resto tudo é o quê? Falso. 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 Então, qual é a nossa resposta? Está aqui a nossa resposta. Ó, está aqui. Ó. Só é verdadeiro, né? Só é verdadeiro aqui, ó. Beleza? Então tá aí, já usamos nosso Smart Draw. Vamos voltar à nossa apresentação. Beleza? Esse slide aqui já foi. Tá aí, ó, verdadeiro, verdadeiro. Lembrando novamente, conectivo da conjunção, não é isso? O símbolo é um chapeuzinho, P e Q, só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Então tá aí. Essa é a conjunção. Legal. Vamos lá. A conjunção P e Q é verdadeira se P e Q são verdadeiras ao mesmo tempo. E caso uma dessas for falsa, então P e Q é falso. Entendeu? Basta uma ser falsa, olha lá, ó. Olha aqui, ó.
Na primeira aqui, ó, aqui foi falso, então a resposta é falso. Aqui foi falso, então a resposta é falsa. Ah, qualquer um é falso, então já é falso mesmo. Só vai ser verdadeiro na primeira. Beleza? Então não se esqueça disso. Olha a frase. Paris não se situa na África. Né? Paris não se situa na África. E a África tem uma população predominante negra. O que você está vendo aí? Paris não se situa na África. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. A África tem uma população predominante negra? Verdadeiro também. As duas é verdadeiro, não é não? Repare que as duas proposições simples são verdadeiras, gerando uma ideia verdadeira à frase como um todo. Viu aí? Paris não se situa na África e a África não tem uma população predominante negra. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Olha aí, ó. Repare que a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa, gerando uma ideia falsa da frase como um todo. Ok? Paris se situa Paris está lá na África, e a África tem uma população predominante negra. A primeira é falsa, não é? Paris jamais vai estar na África. E a segunda é verdadeira, né? A África tem uma população predominante negra. Então, olha lá, repare que a primeira proposição é falsa e a segunda é verdadeira, gerando uma ideia falsa da frase. Então, o total da frase é falso. Isso é a proposição da conjunção, aí, representada pelo chapeuzinho. Paris situa-se na África, né? E a África não tem uma população predominante. As duas aqui é falsa. Olha, finalizando aqui, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, né? Paris não se situa na África, verdadeira e falso. E aqui é falso e verdadeiro, e aqui é falso, falso, né? Então a resposta, aqui é falso, aqui é falso, aqui é falso, e como as duas é verdadeira, então é verdadeiro. Isso é a proposição conjunção, que é representada pela letra E. Olha aqui, ó. O Ezinho tá em todas aqui, papai, ó. Ó. Né? Dando continuidade. Então ficou entendido aí, né? Eu estou dando um exemplo agora na parte da frase. Tá? Antes eu mostrei a tabela para vocês. É isso? Aí, estou falando que as duas é falsa. Vamos para frente. Tabela verdadeira no conectivo ou disjunção não exclusiva. Olha aqui, gente. Vamos trabalhar agora com a disjunção não exclusiva. Agora o chapeuzinho é para cima, ó. O chapeuzinho é para cima, tá? Olha aqui, ó, como é que é o chapeuzinho. Não exclusiva. Beleza? Então, olha lá. Iremos mudar a lógica entre duas proposições P e Q através do uso da disjunção não exclusiva, ou seja, vou usar o ou, não é mais o E, é o ou. Simbolicamente temos P ou Q, né? Olha só. O Vzinho, o símbolo, o chapeuzinho, não é um Vzinho, é um chapeuzinho. Como eu não tinha um chapeuzinho para cima, coloquei um Vzinho aqui, mas é um chapeuzinho para cima, tá? Tinha um chapeuzinho para baixo, agora é o chapeuzinho para cima. Que em vez de E agora é ou, P ou Q. Este conectivo traduz uma ideia de pelo menos um, né? Pelo menos uma frase é verdadeira. Olha que coisa linda. Não sei se esse pelo tá certo, pode ser pelo de cachorro isso aí, hein? Pelo menos uma frase, né? Vou colocar aqui, frase está certa, né? Então vamos lá. Assim, uma proposição composta do tipo P e Q é verdadeira quando pelo menos uma das proposições, olha o pelo menos, gente, decora o pelo menos, no ou, tu vai no pelo menos, ó. Pelo menos uma proposição, uma das proposições simples foram verdadeiras, sendo falsa apenas quando ambas forem falsas. Apenas quando ambas forem. Só é falso quando tiver FF.
só é falsa quando tiver FF, quando ambas forem falsas, né? Olha aí, ó. Ó, a tabela é diferente aqui, meu irmão, né? Quando eu tenho conectivo ou, a tabela é diferente. Se tiver pelo menos um V aqui, ó, vai ser verdadeiro. Pelo menos um vai ser verdadeiro. Só vai ser falso quando os dois forem falsos. Quando os dois forem falsos. Ok? É verdadeiro. Na outra, na primeira da conjunção, o E, o conectivo E, chapeuzinho para baixo, o chapeuzinho lá, é o quê? É verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Aqui é verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeira. Então a única hipótese de ter falso é quando os dois forem falsos, né? Vamos para frente, vamos dar os exemplos aqui, ó. A disjunção P e V, P ou V, é verdadeira, né? Isso aqui é ou. A disjunção, vou circular para vocês aqui, ó. Isso aqui significa ou, se lê ou. A disjunção P ou Q é verdadeira se ao menos uma das proposições P ou Q é verdadeira. Ao menos, né? Pelo menos, ao menos, uma delas for verdadeira. Ao menos uma for verdadeira. Caso P e Q são falsas, a mesma proposição P e Q é falsa. Veja os exemplos abaixo com frases. Paris não se situa na África. País não se situa na África. Ou a África tem uma população predominante negra. Olha aí. Repare que as duas proposições simples são verdadeiras. Então, tanto a primeira é verdadeira, como a segunda é verdadeira. Próxima. Paris não se situa na África, né? Ou a África não tem uma população predominante negra. É falsa aí, né? A segunda. Repare que a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Então, nós temos verdadeiro e falso, não é? E agora, o país se situa na África, isso aqui é falso, Jesus do céu. A África tem uma população predominante negra, isso aqui é verdadeiro. E por último, né? Aí, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Como é que é? Repare que a primeira proposição é falsa e a segunda, eu fiz ao contrário, né? País se situa na África, não, está errado isso aqui. Ó. Paris se situa na África, está errado, isso aqui é falso, né? Deixa eu colocar um falso aqui. África tem uma população, isso aqui é verdadeiro. Confundi as bolas. Paris se situa-se na África, falso. E aqui também é falso, né? As duas são falsas. Repare que as duas proposições simples são falsas. Não é legal? Bom, o conectivo ou me diz que é verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeiro, né? Olha aqui, ó. Aqui as duas é verdadeiro, então aqui é verdadeiro. Aqui a primeira é verdadeira, então a resposta é verdadeiro. Aqui a segunda é verdadeira, então a resposta é verdadeiro. E quando as duas for falsa, é falso. Então é verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira. No ou, no conectivo, né? Ou, que é a disjunção inclusiva. Vamos para a próxima. Tabela verdade do conceito ou, disjunção exclusiva. Exclusiva. Isso aqui, gente, é porque eu não tenho, mas é um Vzinho, a exclusiva é um Vzinho com um traço aqui em cima, tá? Não se esqueça, tá? É um Vzinho com um traço em cima, porque eu não tenho escrito isso aí. Não tinha o símbolo, né? Então vamos lá. Iremos estudar a lógica entre duas proposições P e Q através do uso da disjunção exclusiva. Ou, simbolicamente, temos P ou Q. Lê-se P ou Q. Este conectivo traduz a ideia hipotética mutuamente exclusiva. Então vamos lá. Antes de construir qualquer tipo de explicação, é importante salientar a diferença entre os dois conectivos. Ou, né? Esse ou que iremos abordar dá a ideia de exclusão plena. Ou irei ao shopping ou ao estádio, né? O que acontece aqui nessa frase, gente? Ele tem dois ou, não é? A diferença é essa. Ou irei ao shopping ou ao estádio.
É lógico isso, né? Como é que o cara pode ir a 2 lugares ao mesmo tempo? Hein? Me explica isso aí. A física explica isso. A física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, para ser mais exato, né? Repare que o personagem ou vai ao shopping ou vai ao estádio. Ele não poderá ir aos 2 lugares, aos 2 locais ao mesmo tempo. Temos aqui a ideia de disjunção que estamos apresentando, que é a disjunção exclusiva. Ou, ela exclui, né? Ou você vai para um canto, macho, ou você vai para o outro. Uma proposição composta do tipo P ou Q, lembre-se, gente, tem um tracinho aqui em cima, tá? Vou colocar para vocês aqui, ó. A outra é Vzinho. Você pode até usar o Vzão também para diferenciar, também vale, tá? Pode usar o... Na tabela eu uso o Vzão. É verdadeira quando apenas uma das proposições simples for verdadeira, sendo falsa quando ambas forem falsas. Olha só a diferença. É verdadeira quando apenas uma das proposições simples forem verdadeira, sendo falsa quando ambas forem falsas ou ambas forem verdadeiras. Gente, eu tenho um macete para essa questão aqui, que é meio complicado, né? Já pensou? Serem falsas quando as ambas forem falsas? Ou quando as ambas forem verdadeiras? É brincadeira, né? Olha aí, ó. Né? Então, olha quando é verdadeiro. Quando é verdadeiro? Quando pelo menos uma é verdadeira. Não é? E é falsa quando? Quando as duas forem iguais. Hã? É falso quando as duas forem iguais. Né? É falso quando as duas forem iguais. Ó. Então vai ser falso onde? Olha aqui, ó. Vai ser falso quando as duas forem iguais. Ó. VVFF é falso. Não é não? Quando as duas forem iguais, é falso. Quando as duas forem diferentes, é verdadeiro. Não é? Você sabe por quê que é verdadeiro? Porque tem que excluir uma, meu irmão. Tem que excluir uma. Por isso é que chama-se exclusiva. Né? Não pode as duas, inclusive é verdadeira, inclusive as duas é falsa. Não pode. Se as duas são iguais na exclusiva, então é falso. Beleza? Não se esqueça disso. A disjunção P ou Q é verdadeira se ao menos uma das proposições P e Q é verdadeira. Caso P e Q são falsas, as mesmas ao mesmo tempo, então P e Q é falsa. Não é isso? E se são verdadeiras ao mesmo tempo, é falsa também. Seja o exemplo abaixo com frases. Vamos lá, vamos ver os exemplos. O Sérgio mora em Curitiba ou mora em Fortaleza, meu irmão? Né? O Sérgio mora em Curitiba ou ele mora num lugar ou ele mora no outro. Uma dessas aqui tem que ser falsa. Né? Pelo menos uma tem que ser falsa. Então aqui é o conectivo, né, exclusivo. É uma disjunção exclusiva essa frase, porque o cara tem que ser um dos dois. Não se esqueça disso. Tá fácil de entender, né? Repare que se as duas proposições simples forem verdadeiras, Sérgio morará nas 2 cidades. Sabemos que o uso deste conectivo lógico significa que ele poderá morar em apenas uma das cidades, ou Curitiba ou Fortaleza. Ele não pode morar nas 2 casas ao mesmo tempo. Né? Muito bem. Agora, senhores, nós vamos fazer uma pequena atividade aqui. Eu vou fazer uma pequena atividade com vocês. E aí, logo depois eu passo uma atividade para vocês lá no Google, no AVA, né? No ambiente virtual. Vamos lá, então. Das sentenças simples, quais são proposições? Vamos lá. O Chile é o Brasil? Claro que não, né? Não é proposição isso aqui, não. Próximo. Emerson é professor? Claro, Emerson pode ser professor. Emerson, ele está dizendo que Emerson é professor. Ele tem um sujeito, né? Não é um sujeito oculto. É proposição. Ela é professora? Ela quem? Quem diabo é professora?
Não é proposição. O sujeito aqui é oculto. Não é proposição. O Brasil foi campeão de futebol em 1982. Nós sabemos que ele não foi, né? Mas é uma proposição. Porque está dizendo quem é o time. O cara está mentindo aqui, né? É uma proposição falsa. Mas é uma proposição, né? Em 82 eu assisti essa Copa que é do meu tempo, né? Isso é só para quem tem acima de 50 anos. Mas não importa se o Brasil ganhou ou não. Acontece que o sujeito não é oculto aqui. Que legal! Isso aqui é uma proposição? Isso aqui é uma exclamação. Isso não é proposição. 5 vezes 4, 20. Claro, uma proposição matemática, né? 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. 9 é maior que 4? Claro, é uma proposição, cara. Próximo. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é mais 8, né? É uma proposição? É maior que 4? Uma proposição matemática. Que legal, né? O Brasil perdeu o título. Também é uma proposição. O sujeito não é oculto. Agora, se eu dissesse assim, o país perdeu o título. Que país tu está falando, animal? Aí não é proposição. Sujeito oculto. E aqui, x mais y é maior do que 7. Cara, eu não sei quem é x, o sujeito é oculto. Eu não sei quem é y. Não é proposição. É uma sentença matemática, mas não é proposição. Que horas são? Que horas são, gente? Pai Nosso tá... 10 horas, 22 horas, 22. Tá acabando a aula então, né? Então, que oração é proposição? É? Fala pra mim que tu abriu o microfone aí. É não, cara. É uma interrogação, não é proposição. Né? A próxima. Aquela mulher linda. Que mulher que tu tá falando, rapaz? Não é proposição. Sujeito oculto. O Brasil ganhou 5 medalhas de ouro na Atlanta. Claro, o sujeito não é oculto, o sujeito é Brasil. Então é proposição. Menos 3 com menos 4 é menos 7. Beleza, é uma proposição. 4 vezes 2, 8 mais 1, 9. Né? Isso aqui está errado, tá? Tira esse maior aqui, esse menor está errado aí. Esse menor está errado, é igual. Tá? Se for igual, é proposição. Menor, não. 2 elevado a 3 é 8, é maior que 4? Claro que é uma proporção. Lembre-se, aqui tem um errozinho aqui, tá? Vou até riscar aqui, ó. Já que nós estamos gravando o vídeo, né? Vamos riscar esse maior aqui. Bom, gente. Então, deixa eu... deixa eu dar só uma olhada no meu horário aqui para ver como é que tá a aula. Acaba às 22h30, né? Já é 22, já que ninguém vai pegar o busão, né? Então, beleza. Vamos dar mais 5, encerrar esse slide aqui. Resolver mais essa daqui, aí eu passo a atividade para casa. Isso aqui é importante. Gente, atenção, a nossa atividade vai ser mais ou menos assim. Olha só, nós temos aqui, para encerrar a nossa aula de hoje, nós temos aqui 2 proposições. João é alto, né? Tá aqui, ó. É a proposição P. João é jogador de basquete. Proposição Q. Atenção, escreva na forma simbólica. Eu vou só usar o P e o Q. João não é alto. Como é que eu vou escrever isso aqui, ó? Eu escrevo assim, ó. Não P. Beleza? Isso aqui é um P. Não P. João não é jogador de basquete. É a proporção de baixo, né? Ó. Quando falou basquete é de baixo. Não que. Não que. João não é jogador de basquete. Estou colocando na forma simbólica. É essa atividade que eu vou passar para vocês. Não é verdade que João não é alto. Olha aqui, ó. São 2 não. Não. Né? Deixa eu colocar um. Não. Aí eu abro parênteses, ó. Não. P, né? Eu estou falando de João alto, é P. Basquete é Q. Não é verdade que João não é alto.
Próximo. Não é verdade que João não é jogador de basquete. Agora é jogador de basquete. Então a mesma coisa, ó. Não, são dois não. Não que. Próximo. João é alto e jogador de basquete. Agora ele está afirmando. E. Conectivo da conjunção. P e chapeuzinho Q. João é alto ou, olha aí a disjunção, né? Exclusiva. João é alto ou é jogador de basquete. Então é P ou Q. João não é alto. Olha aí, João não é alto. Então já sei que é isso aqui, ó. João não é alto. Certo? P. E é jogador de futebol. Então o E, né, o chapeuzinho, e é jogador de futebol, né, a proposição Q, tá lá, jogador de futebol. Q igual a jogador de futebol. Né? Jogador de basquete, desculpa. É Q. H, João é alto. Então é só P, né? Só repito o que tá lá. P, João é alto, né? Olha aqui, ó. João é alto. E joga, como é que é? João é alto e não joga basquete, é o quê? João não é alto. Então, meu filho, é não P, ó. João não é alto. João não é alto. Ou é Vzinho, ó. Não joga basquete. Não é jogador de basquete, não Q. A última, não é verdade, olha só, não é verdade. Quando eu falo assim, não é verdade que João é alto e jogador de basquete. Eu estou juntando P e Q, né? Ó. Não é verdade as duas proposições juntas. Então, não é verdade as duas proposições juntas. Ó. Não é verdade P e Q. Não é verdade João é alto e jogador de basquete. Viu só como eu juntei as duas dentro do parêntese? Como é que surge o parêntese? AK. Não é verdade que João é alto ou... é a disjuntiva, né? Ó. Não, coloca as duas dentro do parênteses. Está negando as duas ao mesmo tempo. Ó. A L. Não é verdade... Olha só. Ele está negando as duas negações. Ele está negando as duas negações. Não é verdade que João não é alto... ou, Vzinho, não é jogador de basquete. Negou as duas mesmo. Fácil, hein? Agora a última. João não é alto. Então já faço isso aqui, ó. João não é alto. João não é alto. O E é o nem, né? E nem, você pode até falar assim, joga basquete. Né? E nem também está negando, né? Não tem parênteses, né? Não está negando as duas ao mesmo tempo, ó. P e não Q. Ok, gente? Acabamos a nossa aula de hoje, né? Deixa eu só descartar aqui. Vou dar os informes finais, ok? Só um minutinho que eu vou parar a nossa gravação. Abrir o gravador. Valeu, essa foi nossa aula de hoje.